Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Às 18 horas e 1 minuto do dia 29 de novembro de 2022, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão plenária com a ordem do dia de 29 de novembro. Com ausência o vereador Marcelo Broilo por motivo de doença, falta então justificada. Peço que todos os vereadores ocupem os seus lugares. Vereador Chico, por favor, ocupem todos os seus lugares. Ordem do dia. Em votação, preste atenção, senhores. Em votação, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda substitutiva número 2/2022 ao projeto de lei número 41/2022, que dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhoria na Avenida Pedro Grendene e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo com o parecer permaneçam como estão. Eu quero encaminhar. É possível? É que não está em discussão, é só votação do parecer. Quero justificar por que eu vou votar a favor ou contra. Encaminhando a votação. O vereador tem que explicar como é que vai votar. Da emenda 1 ou 2? A emenda 2. Só um minuto. Eu suspendo a sessão por 1 minuto para que nós possamos olhar o Amansa Burro. Como eu sempre digo, eu não tenho vergonha de mudar de opinião, porque eu não tenho vergonha de pensar, ou de ler, ou de estudar. Então, no artigo 145, no parágrafo 6º, diz assim: as emendas se submeterão, junto com o projeto original, à discussão e à votação. Tá? Então, o senhor tem o encaminhamento de votação. Muito obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, pessoas presentes aqui que pretendem acompanhar a votação desse projeto de lei número 41. Só para esclarecimentos, nós não estamos votando o projeto, tá? Agora deixa. Nós estamos votando aqui uma emenda que é de minha autoria e de mais o vereador Juliano, o vereador Tiago Brunet, Tiago William, a vereadora Amarante, que faz uma alteração nesse projeto de lei que diz o seguinte: ele altera o artigo 2º. O artigo 2º do projeto de lei original do Executivo Municipal diz que fica o Poder Executivo Municipal autorizado, gravem essa palavra, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar intervenções e melhorias nos imóveis Lindeiro, Avenida Pedro Grendene, nesta cidade, sem custo para os seus proprietários, em decorrência das obras de alargamento e repavimentação dessa via pública. O que a nossa emenda propõe? A seguinte alteração: fica o Poder Executivo Municipal autorizado, após justa indenização, a realizar intervenções e melhoria nos imóveis Lindeiro, Avenida Pedro Grendene, nesta cidade, sem custos para os seus proprietários, em decorrência das obras de alargamento e repavimentação desta via. Nós estamos sugerindo que o projeto tenha essa redação:
que possa ser autorizado a ter essas intervenções, contanto que haja justa indenização antecipadamente. Ou seja, que cada um tenha lá o seu lote com as intervenções que houverem do Poder Executivo Municipal, a justa indenização. E após isso, então, que haja intervenção. O parecer da Procuradoria da Casa, o qual nós respeitamos aqui, nossa colega advogada, inclusive, diz, né, em seu parecer, que o Executivo Municipal não está pedindo autorização para a Câmara de Vereadores. Eu não entendo assim. E respeito quem entende diferente. Pois, ao meu ver, está muito claro no artigo 2º, quando diz que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer intervenções. Isso é um pedido de autorização. Foi, né? Mas agora a gente nega os outros. E com base nisto, a Procuradoria da Casa entende que a emenda não cabe. Mas o que eu gostaria de deixar claro aqui? Pareceres são pareceres. Não são definitivos. E nem sequer são impeditivos de fazer a votação. Tanto assim que eu voto a favor da emenda. Estou convencido disso, nós vereadores aqui, que fizemos a emenda, estamos convencidos disso. Que, aliás, também nós, é uma obrigação nossa, fomos nos assegurar e nos assessorar com outros jurídicos também, além da nossa própria contribuição como advogado também. Então, parecer é um parecer. Até uma sentença pode ser recorrida e pode, inclusive, mudar o resultado de uma decisão de sentença. O de um parecer também. Digo e repito, com todo o respeito ao parecer, mas eu acho que o parecer poderia ser no sentido de acolher a emenda e de nós aprovarmos, e aí a intervenção seria feita após justa indenização. Por quê? Tem mais um detalhe. Feita a intervenção, vou pedir a permissão aqui do Ademir Cripa. Vamos pegar o teu terreno, que suponhamos que ele tenha 600 metros. Tem 30 metros de profundidade. Eles vão tirar 2 metros. Vai ficar com 28. Você vai ter que retificar esse imóvel. Porque perante o registro de imóveis, tu não possui mais essa propriedade. Tu possui uma propriedade menor. Você vai ter que retificar as matrículas com todos os seus lindeiros, inclusive com a Prefeitura Municipal, que é a rua. Você vai ter que contratar um topógrafo, vai ter que fazer um plano altimétrico, vai ter que fazer um requerimento da Prefeitura oferecendo essas modificações. Tem espaço de liderança? Não? Então, para concluir. Não tem. Vai ter que fazer o encaminhamento ao registro de imóveis e vai ter que retificar e arcar com o ônus de tudo isso. Onde é que está a contribuição de melhoria e onde é que agrega valor? Então é por isso que nós fizemos essa emenda e a gente gostaria que fosse aprovada nessa noite. Obrigado. Na realidade, o que está em votação é o parecer e não a emenda. Né? É o parecer da comissão. Parece que não foi entendido isso. Mas não a emenda. Tá. Mas assim, na realidade, a gente acabou permitindo que ele falasse, mas está errado. Eu não posso lhe conceder a palavra. Não é possível. Não, desculpe, doutora Clarice Baú, mas não é possível que se fale... Ela pode encaminhar para ser votação dela. Não pode, não pode. Para todos. Então, os vereadores que estiverem de acordo com o parecer, permaneçam como estão. Então, contra o parecer,
Vereador Ilha, vereador Tiago, vereador Amarante, vereador Juliano e vereador Roque. Os outros todos favoráveis. Isso, então... O seu advogado não está aqui. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo, número 41, que dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhoria na Avenida Pedro Grendene e da outras providências, pareceres, legislação, justiça e redação favorável, orçamento, finanças e contas públicas, favorável, jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que estão aqui hoje presencialmente nos prestigiando e também aqueles que estão nos seus lares, através de forma remota, estão nos acompanhando. Hoje eu peço licença aqui ao plenário para substituir, então, o meu colega vereador Marcelo Brolho, que está doente, como líder de governo. Então, vou fazer as vezes do Marcelo. O projeto de lei número 41, que dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhoria na Avenida Pedro Grendene e da outras providências. Então, o prefeito municipal de Farroupilha envia esse projeto de lei. No seu artigo 1º, ele diz: não incidirá a contribuição de melhoria nos termos do artigo 15, parágrafo único da Lei Complementar número 7, de 18/12/2001, na obra de alargamento e repavimentação da Avenida Pedro Grendene, no trecho compreendido entre a Rua Júlio de Castilhos e Padre Dionísio Mazignani, deve ser. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar intervenções e melhorias nos imóveis lindeiros à Avenida Pedro Grendene na cidade, sem custos para os seus proprietários, em decorrência das obras de alargamento e repavimentação desta via pública. No seu parágrafo único, ele pede que as intervenções e melhorias compreenderão a remoção e recolocações de muros, cercas, ligações de energia elétrica, hidráulicas, rampas de acesso, passeios públicos, etc. Doutora que Clarice, atualmente... eu vou lhe interromper um segundo, desculpe. Pois não. Mas assim, em relação ao parecer, tá? O que não pode ser discutido é a emenda. A emenda não podia ser discutida. O vereador Roque discutiu a emenda. E é isso que não podia ter sido feito. O parecer pode ser discutido. Então, a senhora também podia ter tido a palavra do parecer. E nada além disso. Então, nós vamos ter que anular essa votação, retornar e deixar que falem sobre o parecer e não sobre a emenda. Hã? Vai anular a votação? Sim, pode, nós podemos anular a votação. No artigo 91. Tá, então colocamos em votação. É simples. Eu imagino o que vocês estão entendendo. Nem nós estamos entendendo. O máximo vendeu um programa e depois cancelar a venda. Quando o rei quer, é difícil. Isso aí é mais ou menos que como a internet, está se arrependendo. Tá, pessoal, vamos respeitar a sessão. Vamos? Então, assim, nós vamos anular a votação, que não vai ter diferença alguma, mas por uma... Fundamentado o pedido de anulação. Fundamentado. Detalhe, artigo. Qual o artigo, doutora? O artigo 91, se não me engano. Parágrafo 2º, artigo 91, parágrafo 2º. Tá? Então, será anulado porque o vereador Roque discutiu a emenda e, por conta disso, eu acabei não deixando a vereadora Clarice... Não é por isso, doutora. Nós vamos anular porque o parecer pode ser discutido. Sim, por isso mesmo. Então, tem que deixar aberto para os outros vereadores falarem. Isso mesmo, sim, por isso mesmo. Por isso mesmo. Temos que deixar Nós vamos deixar em aberto para que os outros vereadores possam
discutir o parecer, não a emenda. Fale, vereador. Vamos lá, o que diz o artigo 91 do Regimento Interno da Câmara? As matérias incluídas na pauta da ordem do dia deverão ser agrupados segundo os seguintes critérios e prioridades. Primeiro, proposições com prazo legal. A. Vetos e emendas. B. Projetos do Executivo com pedido de urgência. C. Projetos do Plano Plurianual das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual. D. Projetos do Executivo. Inciso 2º. Demais matérias ordenadas segundo a cronologia e suas proposições. Parágrafo 1º. Se necessário, a ordem do dia poderá ter item único no caso de discussão e votação de proposição que se sujeite a rito especial. Parágrafo 2º. Quando a Comissão de Legislativo, Justiça e Redação Final se manifestar pela inconstitucionalidade de projeto de lei, o parecer será discutido e votado com preferência às matérias indicadas nos incisos do caput desse artigo. Parágrafo 3º. O projeto de lei em rito de urgência e o veto, quando vencidos seus prazos de tramitação, sobresserão as demais matérias da ordem do dia e impedirão a respectiva deliberação até que suas votações sejam realizadas. Ou seja, não diz absolutamente nada aqui de anulação de votação. Portanto, eu considero que, com todo o respeito à Vossa Excelência, que preside esse Poder Legislativo, a interpretação é equivocada. Salvo o melhor juízo, isso só vai piorar. Então, acho que de bom grado ficaria a votação encerrada e discutir o projeto. Suspenso por 1 minuto. Bem, de acordo, então, com nosso jurídico, nós reabrimos a discussão sobre o parecer. A doutora Clarice estava inscrita, pode falar. Obrigada, presidente. Então, foi-me dada a palavra, por gentileza, vamos respeitar, né? Só um pouquinho, a palavra está com ela, vai falar. Depois a gente... Vamos falar sobre o parecer, não vai mudar nada a votação, pessoal, não vai votar nada. Fale. Eu acho assim, ó, dá licença. Eu vou suspender a sessão para que retorne à ordem. Ponto final. Bem, como nós estávamos dizendo, a doutora Clarice tem a palavra. Penso que nós temos que manter a ordem aqui até para respeitar os que estão aqui hoje nos ouvindo. A questão da emenda constitucional que foi colocado pela bancada do PSB... Calma, eu vou falar. Calma. Na verdade, a gente não pode falar sobre emenda. A votação hoje é sobre o parecer. Ninguém aqui está desfavorável à emenda na questão de que seria justo uma indenização. Mas da forma que foi apresentado o parecer e com já um parecer jurídico da Casa, veio para a comissão esse parecer dizendo de que a emenda apresentada pelo Poder Legislativo Municipal altera o caput do artigo 2 do projeto de lei número 41, acrescentando a expressão após justa indenização, de acordo com o parecer jurídico da Casa, considerando que o projeto de lei encaminhado pelo chefe do Poder Público Municipal dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhoria. Tem-se que emenda parlamentar que aduz sobre prévia indenização pela realização de obra pública ultrapassa a pertinência temática da matéria, afrontando o que dispõe a Constituição Federal. Por isso que o parecer desta emenda foi desfavorável. Não foi pelo conteúdo da emenda de que demerecido ou não uma prévia indenização. É isso que querem fazer parecer, mas não é. Ninguém está contra que seja indenizado ou não quem é merecido. Mas o parecer veio contrário à Constituição Federal. Então, cabe à Constituição de Justiça votar essa questão do rito e se está de acordo com a lei, não. O parecer veio em desacordo, conforme, inclusive, o parecer jurídico da Casa. Foi nesse sentido que o parecer foi votado favorável. Então, nós estamos discutindo o parecer. O parecer foi votado contrário em função que estava de desacordo com a legislação. Tá? É só para esclarecer isso. Obrigada. Sempre que for votado, seja um parecer, seja uma emenda, seja um projeto, nós temos que seguir todos os ritos. Quando um rito ou alguma coisa ou algum
dos quesitos não for seguido, esta votação pode ser anulada agora ou mais tarde. Então, esclarece que foi a senhora que descumpriu o regimento, porque eles estão achando que foram eles que descumpriram o regimento. Isto foi descumprido por mim durante a leitura da primeira ordem do dia, que foi a votação do parecer da Comissão de Legislação. Eu tinha entendido uma coisa e, na realidade, era outra. Eu tinha entendido que não se podia discutir o parecer. E, na realidade, o que não podia ser discutido era emenda. Nenhum dos senhores estava errado. Eu estou dizendo que o erro foi meu e, por isso, eu estou anulando a votação. Baseado em qual artigo, doutora? 91 parágrafo. Tá, agora está acontecendo discussão de novo. Tá, então eu vou... Tá, eu estou colocando em discussão o parecer. Pode falar, vereador Tiago, sobre o parecer. Sobre o parecer, claro. Sobre o parecer. Agora valendo. Senhora presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham, sobre o parecer, o vereador Roque falou muito bem sobre o caráter consultivo de um parecer, né? Só existe uma forma de se aprovar qualquer coisa de uma cidade ou reprovar, através de leis, que nós somos responsáveis, inclusive, para a formulação, para a votação, o segmento ou retroceder. Tudo pode desde que, né? Então, a gente recebeu um parecer e os vereadores têm a opinião de colocar, por isso que a vereadora presidente se equivocou, que pode dar sua manifestação sobre o seu voto favorável ou contrário ao parecer. E o parecer, exatamente, ele é um parecer, ele é uma opinião sobre uma visão. Mas tudo, quando começa errado, eu aprendi uma coisa na vida, quando começa errado, vai terminar errado. Nós nem começamos a discutir o mérito do projeto, que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Quando começa errado, vai dar errado. Aliás, se você olhar só o texto que o parecer se refere, nos seus artigos do parecer, ele fala que uma coisa pode estar dando afronta à outra. Por que está dando isso? Porque o projeto foi mal escrito. Primeiro porque fala intervenção e depois diz que não vai ter prejuízo ao morador. Só que ele é escrito de uma forma tão genérica que pode tudo. Depois, na parte da discussão do mérito do projeto e das emendas, senhora presidente, eu quero comentar sobre o mérito dele. Então, por isso que sim, o meu voto vai continuar sendo, né, quando nós votarmos daqui a pouquinho, ao parecer, o voto contrário. Muito bem. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Amarante. Boa noite, senhora presidente, vereadora Clarice e demais vereadores, as pessoas aqui da Pedro Grandene que estão novamente aqui nessa luta. Sobre o parecer, vereador Roque, nós conversamos, o senhor advogado, mais eu acho que 3 ou 4 advogados, inclusive com quem nos ajudou a elaborar essas emendas, ou essa emenda, foi procurador dessa casa. Então, são pareceres, nós olhamos a justiça lá, a justiça é cega. Então, nós temos o advogado da acusação, geralmente, e aquele que está acusando. Então, tem 2 advogados de cada lado. E a interpretação são as provas. Então, cada advogado vai ter uma interpretação. Então, é o que nós estamos discutindo aqui. Continuarei votando contra também a emenda, com todo o meu respeito em relação à nossa procuradora. Isso é um entendimento jurídico, mas não quer dizer que essa interpretação lá, de repente, discutido num judiciário ou num pleito mais adiante, isso seja entendido desta mesma forma que foi colocado aqui para nós essa noite, neste parecer. Então, voto contrário a este parecer, porque entendo sim que se tiver intervenção, as indenizações para os demais moradores têm que ser antecipado e negociado com esses moradores. Porque depois que fez a intervenção, depois que nós autorizamos o Poder Executivo fazer, ele vai fazer e pronto, e você vai ter que aceitar. Mais ou menos, e acabou. Agora, se tiver a negociação antes,
que é a emenda da qual o vereador Roque aqui propõe, sim, aí vai ter, sim, uma grande discussão com todos os moradores e os proprietários daquelas propriedades que está ali nas proximidades ou faz divisa com a Pedro Grandene. Então é isso, continuarei votando contrário ao parecer. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, então agora colocamos em votação. Vereador Davi, precisamos da votação. Em votação, então, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a emenda substitutiva número 02/2022 ao projeto de lei número 41/2022, que dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhoria na Avenida Pedro Grandene e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo com o parecer permaneçam como estão. Contrários? Vereador Ilha, vereador Tiago, vereador Roque, vereador Juliano, vereador Amarante. Aprovado, então, o parecer da comissão. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 41/2022, que dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhoria na Avenida Pedro Grandene e da outras providências. Pareceres, legislação, justiça e redação favorável, orçamento, finanças e contas públicas favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, retorna a vereadora doutora Clarice Baú. Então, dando continuidade ao projeto de lei número 41, do qual dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhoria na Avenida Pedro Grandene e que dá outras providências. Então, o Executivo justifica esse projeto que chegou aqui na casa, dizendo que o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade exige do poder público constantes investimentos em obras estruturantes e de grande alcance social e econômico. Nesse contexto, é inegável a necessidade e o interesse público de alargamento e repavimentação da Avenida Pedro Grandene, de acordo com o gabarito legalmente estabelecido, visando a melhoria das condições de trafegabilidade, segurança de trânsito e bem-estar da população farroupilhense. A Lei Complementar número 7, de 18/12/2001, que disciplina a contribuição de melhoria no âmbito local, permite que, mediante a edição de norma legal específica, sejam definidas hipóteses de não incidência deste tributo em face da relevância social e da obra executada pelo município. Ademais, a execução destas obras de alargamento e repavimentação das avenidas Pedro Grandene exigirão a remoção e recolocação de muros, cercas, ligações de energia elétrica e hidráulica, rampas de acesso, passeios públicos e etc., que atualmente estejam sobre a área do domínio público e a ser alargada e pavimentada. Ocorre que, apesar de inseridas em áreas de domínio público, não é razoável deixar os custos de remoção e recolocação dessas benfeitorias exclusivamente com os proprietários dos imóveis lindeiros da via pública. Consequentemente, então, o poder público está propondo que essas intervenções e melhorias sejam realizadas pelo município sem custos nenhum para os proprietários dos imóveis lindeiros. Então, é isso que o Executivo pede, que hoje se vote a questão de não incidir nenhum tributo aos proprietários, se caso esta obra se realizará e que tenha alguma intervenção em cercas, muros, né, que, no caso, está no domínio público. Era isso, então, se pede urgência que se vote hoje e é isso. Obrigada, vereadora Clarice. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Palavra, vereador Roque. Senhora presidente, agora em condições mais tranquilas aqui, cumprimentar a todos os moradores da Avenida Pedro Grandene, a imprensa, as pessoas que nos assistem de suas casas. O projeto 41, na verdade, ele é um acessório do projeto que foi encaminhado para licitação e deu deserto.
Então, se nós votarmos o projeto 41 na noite de hoje, ele vai autorizar o Executivo Municipal a intervir na propriedade de vocês, dentro daquilo que o projeto que mandou para a licitação prevê, e naquilo que for intervir, vai indenizar, contanto que esteja autorizado. Tem duas palavrinhas importantes do projeto. As palavras são indenizar e isentar. Mas a palavra autorizar vem primeiro. Então, ninguém vai fazer intervenção se não houver autorização do Legislativo. Se o Legislativo rejeitar esse projeto, não haverá intervenção em propriedade particular. Porque se assim fosse, eu não concordo com a propriedade do João, que foi construído há 60 anos atrás, porque está no leito da via, eu vou lá e derrubo. E depois eu não indenizo, porque a Câmara de Vereadores não me autorizou a indenizar. Não é assim. Isso aqui é um pouco mais complexo. Para você intervir numa propriedade particular, você precisa de autorização legislativa. Se não tiver autorização legislativa, não haverá intervenção e não haverá contribuição de melhoria e nem isenção, porque não haverão contribuições. Não haverá obras. E a propriedade particular, a propriedade privada é protegida pela Constituição Federal. Ninguém intervém na tua propriedade, ninguém. Uma vez até intervinham e depois indenizava. Não, agora você indeniza e depois vai fazer a intervenção se quiser. Se acha que foi pouco ou foi muito a indenização, você pode... Só 3 minutos. Você pode fazer o pedido, a discussão depois, mas tem que ter a justa indenização. Segunda questão, esse projeto da rua tem 2 pedidos do Ministério Público, senhora líder do governo, representando o líder do governo, 2 pedidos do Ministério Público, pedindo ao prefeito municipal esclarecimentos sobre o projeto, não respondido, reiterado pela doutora Cláudia, porque exauriu-se o prazo e não foram respondidos. Esse projeto também tem pedidos de informações não respondidas pelo Executivo Municipal, pedidos aqui feitos por mim, pelo vereador Amarante, Juliano, Paulo Teles e Tiago Brunet. Eu vou pedir espaço de liderança. Que agora espaço de liderança, o vereador Roque. São 10 itens de perguntas, mas eu vou me ater em um item que eu falei anteriormente. Caso haja intervenção e houver as retificações de matrículas, e houver custo do registro de imóveis, custo de topógrafo, custo de engenheiro, custo de advogado, quem vai pagar essas custas? A Prefeitura Municipal? Não foi esclarecido. Então é um projeto que está com muitas dúvidas, ao passo que nós votarmos o projeto 41, nós vamos estar autorizando a semana que vem, ou o mês que vem, a Prefeitura derrubar os muros, derrubar as cercas, arrancar os jardins, alargar as vias. Ah, mas o plano diretor permite. Sabe a palavra, permite, não obriga. Não obriga a Prefeitura a fazer. Vamos pegar um exemplo. A rua 14 de julho, que é a rua onde é que eu moro. Quando eu fui construir, me chamaram lá e disseram o seguinte: para aprovar o teu projeto, tu tem que respeitar o alargamento viário que o plano diretor determina. E eu falei, muito bem, o que eu faço? Você tem que doar 1 metro de largura para a Prefeitura Municipal. Fui lá, está aqui. Agora você tem que ir no registro de imóveis, fazer a retificação e pagar as custas. Fui lá e fiz, paguei e aprovaram o meu projeto. Mas do lado da minha casa tem uma construção e ela está mais para dentro da rua. A Prefeitura não foi lá derrubar a casa dele. A Prefeitura vai dizer o seguinte: o dia que tu desmanchar essa casa e for refazê-la, você vai entrar no que determina o plano diretor. E é assim que funciona, Stefanão. O clube 1º de Maio está na via. Vamos derrubar o clube 1º de Maio? Não, o dia que tirarem, desmancharem o clube 1º de Maio, você vai se adaptar
as novas normas do plano diretor e vai fazer o recuo necessário, ex-prefeito Pedro Pedroso. Vai fazer o recuo necessário. É assim que funciona. Não é por eu ser o prefeito que eu posso fazer o que eu quero. Não é por eu ser vereador que eu posso fazer o que eu quero. Tanto não é por ser prefeito que pode fazer o que quer, que está pedindo para nós aqui, se nós autorizamos ou não. O que é um projeto de lei quando vem para casa? É um pedido de autorização legislativa. Se não houver autorização para intervir, não haverá obras. As contribuições de melhorias só se justificam quando o teu imóvel tiver agregado ao seu patrimônio, aquela matrícula tua, propriedade particular, aumento. Se vale 100, passou a valer 120. E não é da cabeça de um cara que vai chegar a esses valores. Há um cálculo, inclusive, por parte da auditoria contábil da prefeitura e do setor de imóveis e cadastro. Como é que você chega lá a dizer que o valor do imóvel foi aumentado por conta de meia dúzia de metros a mais? Tirou o estacionamento, diminuiu o passeio público. Tem lugares que é 3,5 e outro é 2,5. Tem lugares que vai ficar 1 metro e pouco. Desrespeita a lei do plano diretor, desrespeita a lei de mobilidade urbana, que é para pessoas com deficiência, piso tátil, desrespeita o plano de arborização. E você acha que o Ministério Público, que a Câmara de Vereadores, que o Tribunal de Contas vai ficar de joelho? Não, nós vamos debater. A gente pode não ter razão em tudo, mas em partes, com certeza, nós haveremos de ter. Porque não é possível os vereadores com mais ou menos experiência, que ocuparam cargos na administração direta, na administração pública, ex-prefeitos, ex-procuradores dessa casa, ex-jurídicos da prefeitura, pessoas que criaram e elaboraram os planos diretores, todos vão na mesma direção. E agora nós não conseguimos demover o senhor prefeito municipal, que essa obra, embora importante, ela está desconexa com a realidade e com a vontade das pessoas. As pessoas que ali moram, não encontrei um comerciante, um empresário que advogue em favor dessa obra. Embora todos querem, mas querem dentro de uma normalidade. O engenheiro e os vereadores dessa casa, e o secretário de Planejamento, David, sugeriu 3 opções. Pavimentar a Borges de Medeiros, pavimentar a Silveira Martins e pavimentar mais uma rua agora que eu não lembro. Borgo Grandene no seu entorno. Isso daria a solução. Então, por tudo isso, nós da bancada do PSB, junto com o vereador Juliano, nós vamos votar contrário a esse projeto 41, mas antes disso, para concluir, eu quero pedir que o Poder Executivo Municipal repense, espere responder esses pedidos de informações, respondam os pedidos ao Ministério Público e depois a gente debate esse projeto de novo. Sugestão, vereadora Clarice. Vereador Tiago William. Colegas vereadores, as pessoas moradoras, em especial da Pedro Grandene, o nosso ex-prefeito Pedro Pedroso, né, todas as pessoas que nos acompanham também da sua casa. É o que eu falei antes, quando a gente falava do parecer, vou falar agora. Quando a gente começa mal, termina mal. Primeiro que não importa quem eu seja, se eu sou o secretário, o prefeito, sou o vereador, jamais eu tenho condições de fazer qualquer obra na minha cidade sem conversar com as pessoas, sem deixar isso tudo ajustado. O que está tendo inseguro aqui, e talvez está sendo pintado, que os vereadores aqui, alguns vereadores estão sendo contra a obra do Pedro Grandene, muito pelo contrário. Nós estamos sendo contra a forma que estão fazendo essa negociação. Ela está escura, eu até quero trazer uma analogia. Vocês lembram a história do cavalo de Troia, que era um presente dos gregos troianos? É exatamente isso. Nós estamos aprovando uma intervenção, sim. Estamos aprovando uma intervenção que, tem um projeto. Onde é que aqui na lei que nós estamos autorizando aqui diz, vereador Clarice, que nós estamos, mediante ao projeto protocolado do número tal? Não tem. Para que daí a gente olhasse o projeto número tal e dissesse, não, é só isso de contribuição. Pela autorização eu posso, inclusive, derrubar alguma propriedade. Aqui diz que está autorizado intervenções.
está autorizado intervenções. Bom, se o muro, vou tirar aqui um muro, vou mexer no meio-fio e tiver um prejuízo à estrutura da construção que está na beirada, faço o que daí? Chamo a Defesa Civil e digo que, bom, tu viu, comprometeu o prédio, vamos tirar o prédio. Né? Então, a gente, primeiro que o remendo está muito pior do que o soneto. Outra, e o sem custos para os proprietários é o cavalo de Troia, é para fazer jogar para a sociedade, que olha, os vereadores estão sendo contra mexer e arrumar Pedro Grendene sem cobrar nada dos moradores. Os moradores estão preocupados com isso, de não cobrar nada? Essa é a preocupação, a reivindicação de todos vocês terem saído da casa de vocês e vieram aqui? A preocupação é essa? Vocês alguma vez foram contra que a Pedro Grendene fosse a melhor entrada da nossa cidade? Alguma manifestação de qualquer um dos vereadores disse que a Pedro Grendene não merece ter uma revitalização? Muito pelo contrário, a gente entende que a Pedro Grendene é sim uma obra importante viária, só que não se faz uma obra pública sem conversar com o povo. Não se faz um tipo de obra como essa sem dar direito aos moradores. De gente, eu conversei com muitos aqui, e o que é vendido para a sociedade, que, aliás, as falas do prefeito têm sido assim, não volto mais atrás. A vereadora Eleonora agora foi muito humilde, dizer, olha, eu não tenho problema dizer que eu errei, vou voltar atrás. Eu errei, me equivoquei, vou fazer de novo. Ainda mais um gestor público, eu quero espaço de líder. Um gestor público não pode sequer se dar a condição de dizer, olha, espera aí. Seu espaço de líder. Obrigado. Eu estou fazendo aqui uma obra e tem os moradores que têm alguma, pelo menos dúvida, para não dizer divergência. Então o que eu vou fazer? Eu tenho a maioria na Câmara, eu vou aprovar o que eu quero? Não pode ser assim. Porque hoje a gente é aprovado ou reprovado por maioria. Exatamente isso. Não adianta 4 ou 5 votar, é a maioria, é a votação, e é democrático, e a gente entende tudo isso. O que eu estou falando aqui é que, primeiro, também, me somo ao vereador Roque, de que a líder do governo, representante aqui, a antiga líder do governo atual, que volte a esperar um pouco mais. Primeiro, que nós temos um questionário do Ministério Público não respondido. Né? A gente precisa vencer essa etapa. Eu acho que ainda está com o momento de a gente não escrever de forma errada a história na noite de hoje. A gente não pode ter esse problema. E se vocês, vereadores, que pensam em votar favorável, têm qualquer dúvida, não votem hoje. Os questionamentos, tanto do pedido de informação, quanto do Ministério Público, precisam ser respondidos. Porque, senão, nós estamos dizendo que nós não temos mais nenhuma dúvida sobre o projeto do Pedro Grendene e devemos votar ele na noite de hoje. Se nós falarmos sim ao projeto da Pedro Grendene, nós estamos dizendo que tudo que está escrito aqui está certo e deve ser aprovado da forma que está. E nós temos uma comunidade satisfeita, temos o Ministério Público que está fazendo um questionamento, temos pedido de informação dos vereadores, nada disso respondido, pelo que eu percebo aqui pela mobilização dos moradores, muito mal explicado aos moradores, para não dizer contrária da opinião dos moradores. Então nós vamos votar hoje, na noite de hoje, só porque nós temos maioria? O caso do prefeito tem a maioria dos vereadores, eu acho que a gente deveria dar essa oportunidade, e uma semana, pelo menos, não mudará em nada. Talvez, inclusive, o voto de muitos nossos aqui. Que a gente dê a oportunidade do Ministério Público ser respondido. Estou falando do Ministério Público, não foi respondido. Estão falando de um pedido de informação que está, inclusive, na nossa lei orgânica, que é obrigação do Poder Executivo responder. E não foi respondido ainda. Nós não temos vencido muitos questionamentos do projeto, e o parecer que nós falamos agora há pouco, inclusive diz aqui no parecer, que o parecer é contrário exatamente por entender que, como está escrito, se sobrepõe o que a emenda apresentava. Bom, isso é mais um motivo para dizer que tanto está mal escrito que não consegue nem se fazer emenda. Porque ele fala sem custo aos proprietários e fala em intervenção, autoriza o município. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar intervenções de melhoria nos imóveis, sem falar o que vai acontecer depois. Então, recebam o presente sem nenhuma cobrança, porque a pseudo-liberação de não cobrar dos moradores aqui a melhoria vai ser pelo menos só na escritura que vocês vão ter que retificar. Ou mais. Só falando a parte normal.
sem contar os prejuízos que poderão ser causados ao próprio imóvel. Não só no ponto de vista comercial, no ponto de vista social ou até no ponto de vista estrutural. Quem garante, onde é que está um documento que garante que qualquer intervenção no alargamento da via não comprometa os imóveis que inclusive têm muito tempo de construção? Aonde é que garante isso? Mas que leis que garante isso? Qual o parecer de engenheiro aqui que diz? Primeiro, não diz quantos metros, não diz quantos metros, se é 2, se é 1,5, se é 4, se é 7. Quando é que tem um parecer do engenheiro dizendo é 3 metros e não vai acontecer nada com o imóvel lá? Então nem vamos discutir o mérito do comerciante não poder mais botar o seu negócio lá. Que aí eu, como prefeito, estou prejudicando o comércio da minha cidade, vendo que tem que vir para o turismo. Eu tenho que convencer o comerciante a abrir no domingo e digo para ele que ele vai ficar sem entrada. Não tem contrassenso nenhum de justificativa no mérito desse projeto. Se não tem nem no mérito, se a comunidade é contrária, se o Ministério Público não for respondido, se o pedido do vereador não for respondido, por que nós temos que votar nessa noite? Só porque nós precisamos passar boiado porque tem uma maioria? Nós vamos escrever a história errada de novo nessa Câmara Municipal? E só lembro que vencendo, votando sim ou não, o nosso nome vai ficar aqui. E todos nós vamos continuar nessa cidade, espero. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Amarante. Mais uma vez, presidente, quero saudar o ex-prefeito Pedro Pedroso e dizer que a contribuição de melhoria, como está dito aqui, ela vai ter, sim, como diz no artigo 2º, se tiver as intervenções. Se nós fosse votado, que não tivesse intervenção, não teria contribuição de melhorias e não teria as obras naquele local, porque o Poder Legislativo não autorizaria o Executivo a fazer. Mas vamos lá, contribuição de melhoria. Vocês que estão aqui, vocês acham que tem contribuição de melhoria na Pedro Grandene? Quanto vai valer os imóveis após esta obra de vocês? Porque lá vai ser uma via de rodagem rápida, com passeio público de 1,80 m em pontos. O distanciamento dos estacionamentos vão ficar longe dos comércios. Vamos ver aonde que terá essa contribuição de melhoria para aqueles moradores, para aqueles usuários. Não vamos falar num todo de Farroupilha, mas vamos falar para aqueles usuários que é o que nós estamos defendendo aqui, a tal da contribuição de melhoria. Agora, se tivesse, sim, uma contribuição na valorização dos imóveis, porque está sendo depreciado. A valorização, quanto vai perder o comércio, o valor, as pessoas que vão deixar de ir, porque a gente sabe que hoje, a cada dia, as pessoas estão mais na acessibilidade, naquilo que dá acesso, Colombo, aquilo que é mais fácil. Então, eu vou ter que deixar meu carro, sei lá, 600 metros, 500 metros, longe do tal comércio que está lá hoje. Vamos lá, hoje a Pedro Grandene tornou-se uma rua comercial. O que nós poderíamos fazer muito fácil, com um custo muito menor? Tornar-se mão única a Pedro Grandene, deixando aquele comércio ser fomentado ainda mais do que é hoje, porque aquela rua ali hoje liga a 4 ou 5 bairros, que transitam, tem grandes empresas, Grandene, Selma e outras, que transitam no dia a dia ali naquele passeio público que vai ficar estreito. Eu digo que aquela rua é uma reforma como se fosse um carro antigo. Ele fica lindo, fica bonito, mas pouco prático para o nosso dia a dia de hoje, da acessibilidade, da tecnologia para terminar, presidente, da tecnologia que traz os dias de hoje. Então, nós estamos entregando para a nossa comunidade, de uma forma geral, uma reforma. Colombo, os demais que trabalham com veículos aqui, entregando para a comunidade uma coisa antiga, bonita, pouco prático para toda a nossa cidade. Basta nós ver todas as entradas de nossas cidades aqui no interior. A maioria são vias únicas. Se nós entrarmos em Caxias, todas as entradas de Caxias é mão única. Por que aqui nós queremos fazer diferente?
Quem que nós queremos prestigiar? Muito obrigado, senhora presidente. Senhores membros desta plateia, eu tentei por 2 vezes não interferir, mas já são 3 vezes que os senhores infringem as nossas leis. Não pode se manifestar a plateia, não podem bater palmas. E, senhor Pedro Pedroso, o senhor também não pode falar. Por favor, mantenham-se educadamente ouvindo sem se manifestar. Depois, os senhores poderão falar com os seus vereadores. Mas, neste momento, por favor, mantenham-se educadamente nesta plateia. Muito obrigada. A palavra continua. Não pedi ainda. Se Tiago Brunet. Boa noite, senhora presidente, demais pessoas que ocupam esse plenário, a Damate, todos os moradores da Pedro Grandene, Pedro Pedroso. Eu vou tentar não politizar isso aqui, vou tentar resolver. Como sempre é, né? É cirúrgico, né? Nós que lidamos com a vida, a gente tenta resolver as coisas. A doutora Clarice Baú, inteligentemente, como sempre é da sua parte, quando finalizou a sua fala, disse assim: se esta obra ocorrer, se estas obras ocorrerem. Então, nós estamos, primeiro, na minha avaliação, nós estamos votando uma coisa muito precoce. Porque nós não temos obra, nós não temos licitação, nós não temos nada ainda de conhecimento para que a gente faça hoje a votação de um projeto de lei que inclusive eu acho que podia ter sido resolvido pelos colegas da situação, se nós conseguíssemos colocar essa emenda que foi proposta pelo nosso grupo aqui, né? Nós fizemos uma emenda só, uma emenda. E aí nós ia votar todo mundo junto. E se tivesse errado, iríamos errar todo mundo junto, né? O que pelo menos divide a responsabilidade de todos aqui. E parece que o jurídico deu o contrário. Gente, nós fizemos essa emenda com pessoas também do direito, com pessoas também que cursam e têm um conhecimento jurídico sobre o assunto. Não foi isso? Perguntamos para quantos advogados, pessoas desta casa aqui. O que me causa estranheza aqui, e o que eu, pelo menos, isso é da minha parte, eu posso dizer, sou contra, é quando tu autoriza uma intervenção na tua propriedade privada. Eu não tenho ainda uma propriedade privada. Eu não tenho. Eu ainda estou pagando a minha e não tenho nenhuma propriedade privada no meu nome. Tenho 40 anos e até hoje não adquiri ainda uma propriedade privada. Isso que eu ganho muito bem. Mas está lá. Estou pagando no banco e tal, logo eu vou ter a minha primeira propriedade privada. Isso vai ser um orgulho muito grande para mim e eu vou ter um zelo com ela muito grande. Então, eu acho que, diante da situação que nós temos aqui, conforme está na lei, sem aprovação dessa emenda, que resolveria o problema de todos nós, repito, que resolveria o problema de todos nós, que não é muita coisa, é uma palavra que muda aqui, né, que foi proposto pelo nosso grupo. Eu voto contrário, né, e solicito, né, que os vereadores façam uma reflexão e que daqui a pouco, se puder, colocar o nosso pedido, que é um pedido só, que é uma emenda só, para que a gente possa votar em grupo, favorecer os moradores, favorecer a cidade e favorecer a todos nós. Muito obrigado, era isso. Apresentar uma nova emenda. Não, senhores, as leis da casa não permitem. Só não batam palma, por favor, não se manifestem. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, a palavra vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, vocês achavam que eu não ia falar, mas eu vou falar, com certeza. Quero cumprimentar todos os cidadãos que fazem presentes, imprensa, ex-prefeito Pedro Pedroso. Bom,
O projeto ele é muito complexo, contraditório. Primeiro, ele contraria um princípio básico que todo mundo lá na campanha disse: representar o povo. Pero no mucho agora. Não está representando. Quando nós vemos a população contra essa matéria, não está de acordo com o povo. Está contra o povo, contra as pessoas que aqui estão. A própria questão, quando a gente fala numa obra, a gente tem que levar em conta um negócio chamado interesse público e coletivo. Até agora eu não vi o interesse público e coletivo. Por quê? É uma obra que ela é literalmente sem resolver os problemas das cidades. Por quê? Porque ela só vai alargar ali 800 metros, 900 metros, e ela não vai ajudar a desafogar o trânsito, ela não vai ajudar a melhorar a qualidade de vida pelas pessoas. Muito pelo contrário, é mais uma perfumaria. Vai mexer ali, e fora que a gente está retrocedendo, a gente vê os grandes países da Europa, de primeiro mundo, com os índices de desenvolvimento humano, que trabalham com ciclovias, que trabalham com o fomento às pessoas caminharem, aqui vai tirar o passeio público. E tem um detalhe, ali perto tem uma escola, muitas crianças passam por aí, elas vão passar onde? É muito contraditório mesmo. Agora é hora de nós votarmos contra esse projeto. O prefeito tem que descer da sua arrogância, do seu salto alto e ouvir a população que o elegeu. Tá certo que aqui não é um grande palco de apresentações, porque luzes, holofotes, talvez assim seria mais fácil, mas é contraditório, muito errado. E a gente não pode, nós vimos, e fora o custo, o cheque em branco, porque primeiro projeto que deu deserto, a empresa para se inscrever, o valor estimado é 11.200.000, 300.000. Mas aqui o secretário Collodi apresentou na audiência pública, conserto de muro, de grade, de passeio de meio fio, disso e daquilo, mais 2 milhões e pouco. Vamos fazer uma conta simples, só por cima, 14 milhões, fora as indenizações. Ou seja, 14 milhões. Brizola tinha uma frase que ele dizia assim: se tem cara de jacaré, couro de jacaré e cauda de jacaré, por que não será jacaré? Tem alguma coisa estranha. Tem um interesse econômico muito grande. E o pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer. Então, o que acontece em Vegas, fica em Vegas, e eu voto contra esse projeto. Vereadora Clarice, a palavra está com a senhora. Obrigada, presidente. Só quero complementar aqui que todos deram sua opinião, e aqui realmente é um fórum de debate que todos devem colocar a sua opinião. De qualquer forma, o projeto número 41 não fala de forma, não vai vir a execução da obra, como vai ser feita a obra, para o legislativo votar ou não. E isso é prerrogativa do executivo. Nós ouvimos todos os representantes aqui da Pedro Grendene, os vereadores se reuniram, nós ouvimos, levamos todas essas questões de insatisfações dos moradores para o executivo. Nós fizemos a nossa tarefa. Nós intervimos dentro do que nós ouvimos os moradores aqui, os empresários, e levamos ao executivo. Agora cabe, é prerrogativa do executivo decidir a obra sim ou não, não somos nós. Se ela está certa, se ela está errada, não vai passar por nós isso. Isso é executivo e população. Nós fizemos a intermediação que cabia a nós fazermos. Temos 3 poderes, tem que deixar bem claro. Poder legislativo somos nós, o poder judiciário e o poder executivo. Cada um tem a sua tarefa, e são poderes independentes. Nós não podemos fazer, às vezes, do judiciário, e nem isso que já está meio recorrente no Brasil, mas não se pode fazer isso. O judiciário tem, sim, a competência de pedir informações através do Ministério Público, se houve alguma denúncia. Mas isso é questão do judiciário com o executivo, não é com nós. Nós não temos que estar aqui colocando uma dependência da resposta do judiciário com a nossa votação. Isso não existe. Isso não existe. E o que querem fazer parecer também que aqui nós estamos votando a obra. Não, a execução da obra não cabe nós, legislativos, quem pudéssemos intervir também. Nós não podemos. A gente podia intervir conforme os moradores vieram aqui nos solicitar. Nós fizemos isso, toda a bancada aqui, fizemos várias reuniões com o executivo, colocamos as insatisfações. Agora,
O dono da caneta é o executivo, a responsabilidade da obra é do executivo, não somos nós. Eu tenho muita tranquilidade de dizer isso, porque eu fiz a minha parte. Todos nós, bancada aqui, fizemos a nossa parte. Agora, a responsabilidade do executivo. A nossa responsabilidade hoje, tá, é votarmos o projeto 41, que não está falando da obra, se vai ter alargamentos, se vai ser prejudicada os moradores, não está aqui. Aqui está bem claro que também omitiram aqui na fala dizer a questão do domínio público. As intervenções, nós estamos aqui autorizando somente a intervenção no domínio público. Se o proprietário provar que é particular, é privada, poderá entrar com uma indenização que receberá muito mais do que nós estamos autorizando aqui. Aqui diz aqui, ó, domínio público, é isso que eu estou votando, por isso que eu voto com muita tranquilidade, porque eu sou advogada e sei de lei. Tá? E não faço política em cima dos projetos. Esse projeto nos autorizamos aqui a fazer intervenções se for feitas intervenções. Se for feito, não é a obra, se for feito não. Isso cabe ao executivo, a responsabilidade dele. Nós, legislativo, não tem nada a ver com o executivo. Nós estamos aqui para votar a legislação. Aqui diz bem claramente, se houver, é minha vez de falar. É minha vez de falar, vamos respeitar. Então, assim, ó, na verdade, aqui eu estou votando com muita tranquilidade de que, se houver intervenção no domínio público, terá, sim, uma indenização muito justa para o proprietário. Isso é bom para o proprietário. Agora, se o proprietário provar que aquilo é privado, é dele, e o executivo for lá derrubar, como é fácil lá derrubar as casas, parece que nós estamos aqui no estúdio da... Sabe, não é bem assim. Tá? Então, assim, ó, se for derrubada alguma coisa que for privado, o executivo vai ter que indenizar, e muito caro para vocês, porque isso tem uma legislação, tem um judiciário por trás disso, então. Então, assim, ó, nós somos poderes independentes. Hoje, aqui nós não estamos votando se vai ter a execução, se a execução da obra é boa, se vai ter alargamento, se não vai ter, se vai se prejudicar. Isso é população com o executivo. Nós não temos responsabilidade nenhuma sobre essa obra. A nossa responsabilidade hoje é votar esse projeto que, se houver alguma intervenção no domínio público e não particular, será indenizado. Que isso é lei. Nós estamos votando uma autorização em cima de uma lei. Nós não podemos aqui colocar a palavra na boca dos outros ou usar a população como massa de manobra política. Cuidem muito disso. Ninguém está aqui para fazer as coisas erradas, mas eu faço meu papel como legislativo. Eu não me responsabilizo porque o executivo faz, e não me responsabilizo porque o judiciário faz. Nós somos poderes independentes. Cada um tem a sua responsabilidade. Então, cuidem muito de... Aqui nós estamos falando de um projeto, já estamos aqui falando sobre a obra, sobre a execução. Não tem nada a ver. Esse projeto não diz nada da execução da obra. Isso compete ao executivo. E quanto ao executivo, nós fizemos a nossa parte. Conversamos com o prefeito, fizemos várias reuniões e passamos as insatisfações e as sugestões dos moradores proprietários. Agora, se o executivo não atendeu ou vai atender, isso é responsabilidade do executivo. Fique bem claro isso. E cavalo de Troia, o que vocês estão fazendo conosco. Tá? O cavalo de Troia, que vocês estão repassando uma responsabilidade que é do executivo, não é nós aqui da bancada do legislativo. Eu concordo com o projeto porque é bom para os moradores proprietários, que, se houver intervenção no domínio público... Senhores, por favor, eu vou suspender a sessão novamente. Cavalo de Troia, obrigada. Eu vou chamar... E tem mais, eu vou ser obrigada a chamar a polícia, porque não é possível. Tem que respeitar. Nós temos que aprender a respeitar, por favor. Os senhores querem ser respeitados, aprendam a respeitar. Quando vocês entenderem o que a doutora Clarice falou, as coisas serão mais fáceis. Questão de ordem, vereador Roque. Só uma questão de ordem aqui. Porque houve um pedido informal meu e depois corroborado com o vereador Tiago sobre a possibilidade de postergar a votação do pedido à vereadora Clarice. E ela não se manifestou sobre essa possibilidade. Eu queria saber se há essa possibilidade ou não. Ou se vai ter que consultar o executivo, que, embora seja independente, depende de nós aqui, né? Então, só queria saber uma opinião sobre o assunto, se tem possibilidade ou não.
Não? Amarante, seu espaço de líder. Não. A vereadora Clarice Mudeceno não vai falar. Mas eu lhe pedi, é uma questão de ordem, doutora. Ele pediu a palavra antes que eu. Meu Deus do céu. Que loucura. Mais uma vez, presidente, quero dizer aqui a todos nós, vereadores, nós somos a representação da população, nós somos o legislativo e que trilhamos o caminho do executivo. Então, essa história de dizer que nós não temos... Não, nós somos os vereadores que trilham, através das nossas leis, é que o executivo executa, senão ele não executa. E aqui, neste pedido de hoje, nesta questão de intervenção, sim, nós temos autorizando o executivo a fazer uma calçada lá de 1,80 m. Como não? Nós autorizamos. Nós fizemos as autorizações através das câmaras de vereadores, que eu até acho uma coisa errada. Todos os executivos, e não é de hoje, às vezes procuram ter a maioria dos vereadores para eles fazerem o que quiserem. O legislativo passa a ser uma representação, meio que representativo mesmo, porque o executivo faz o que quer. Nós estamos passando cheque em branco, como está aqui o projeto lá do Balneário Santa Rita, também é um cheque em branco, para depois vai fazer o que quiser, e na Pedro Grandene da mesma forma. Então, nós estamos autorizando, sim, a intervir na largura da calçada, a intervir nos muros das propriedades, porque o que acontece? Tem um direito adquirido, mesmo que seja lá de forma, lá nos anos 70, que foi determinada a largura daquela rua, mas temos tantas ruas, a São Vicente, por exemplo, lá no bairro Nova Vicença, que é uma rua de 10 metros. O gabarito dela lá é 18 metros, mas vamos derrubar todas as propriedades para fazer o gabarito que está lá no plano diretor? Então, e uma outra questão, quando é feita uma obra por qualquer um de nós moradores, se nós não obedecermos a largura da calçada de 3 metros, nós não recebemos o habite do executivo. Às vezes tem uma conta na Previdência Social para acertar, tem uma questão na Caixa ou de banco para nós cumprir com aquele contrato. Se nós botamos o muro lá com 2,80 metros, nós temos que ir lá e arrancar aquele muro e deixar 3 metros, porque o fiscal não libera para nós. Aí o executivo que cobra de nós, que fizemos e que sejamos dessa forma exemplo, ele vem com essa forma. Que exemplo? Como é que vai ser depois dessa intervenção? Se o executivo está tomando, através de lei que está o projeto lá, a fazer de 1,80 m passeio público. Não havia de tanta trafegabilidade, que eu defendi essa questão aqui desde o começo, de trafegabilidade de pessoas caminhando a pé. Então eu digo para vocês, o vereador é representante das pessoas. Judiciário é um poder realmente, eu concordo com a vereadora Clarice, judiciário é um poder independente, ele julga todos nós. Executivo executa, vereadores representa e autoriza o executivo. Tudo bem que a questão da obra como um todo, como o executivo vai utilizar recursos públicos, ele fará a obra independente da nossa autorização. Mas o que nós estamos autorizando hoje, sim, é um cheque em branco e para fazer parte da obra, um pedaço da obra, que é os muros, que é os passeios públicos, que é aquela questão que não é que não contempla no outro projeto, contempla a largura, mas aqui nós estamos autorizando. Então, a questão do executivo, claro, ele tem todas as demandas, sim, quando ele tem a maioria dos vereadores. Aí ele faz o que ele quer, aí sim, aí é o executivo. Executivo, nós temos o papel aqui de dizer sim para eles, sim para ele. Façam o que queiram com o dinheiro público. E aí nós autorizamos. É dessa forma que funciona os 3 poderes no Brasil. Isso funciona aqui no município, funciona a nível de Estado, funciona a nível de país. A nível de país tem mais um poder lá que é o Senado. Mas é a mesma forma. O poder executivo é a representação da população. Aqui é um local de debate, sim. E é onde se resolve as coisas. E outra questão, também é um debate, é um fórum aqui político, onde se debate políticas públicas, e política social, e todas as políticas.
porque cabe a este local, a nós, trilhar o futuro de nossa cidade. Passa por aqui. Então, senhores e senhoras, eu refaço o pedido do vereador Roque para nós não votar hoje esse projeto, até para nós esperar o parecer do Ministério Público, que é um poder que julga todos nós. Muito obrigado, senhora presidente. Vereadora Clarice. Então, depois de todas as intervenções, e realmente aqui é um fórum de debate, a gente tem opiniões diversas, eu entendo que esse projeto de lei, como toda a bancada que fez várias reuniões, entende que o projeto vem de encontro à necessidade, se houver alguma intervenção no domínio público, será ressarcido. É esse que diz o projeto, não se fala de obra, não se fala de Ministério Público, nem nada. Então, nós vamos para a votação. A senhora solicitou urgência? Certo. Então, se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o pedido de urgência da doutora Clarice Baú, que nesse momento representa a liderança de governo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores o pedido de urgência. Tá, então levantem-se. Eu acabei de falar. Então, votado contra os vereadores Tiagos, o vereador Amarante, o Roque e o Juliano. Então, aprovado o pedido de urgência. Colocamos em votação agora o projeto de lei do Executivo número 41/2022, que dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhoria na Avenida Pedro Grendene e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam em encaminhamento de votação. Obrigado. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a toda a comunidade aqui da Pedro Grendene, os amigos que estão aí também no plenário. E eu quero me deter, senhora presidente, no objeto deste projeto de lei 41. Nós fizemos algumas reuniões com os moradores aqui da Pedro Grendene e me recordo muito bem das primeiras reuniões, quando tivemos o privilégio de recebê-los aqui na sala em anexo, e aonde que o senhor Colombo, né, colocou 4 pontos bem claros do que eles gostariam da Pedro Grendene. O que me veio de encontro a uma necessidade clara, né, e que pude, através dos colegas, levar até o Executivo. Encontrei isto na web. Olha, até encontrou na web. Vê como é fácil. Dá um Google que fica fácil, né? Então, me inteirando aqui de todo esse processo, o objeto do 41 hoje, ele vem falar de uma forma muito clara sobre os tributos. Isso precisa ficar claro para nós. E eu acho que está claro. Eu reforço e reafirmo aqui quanto à tributação. Eu, como morador da Pedro Grendene, eu não quero pagar nenhum tributo. Se houver alguma intervenção, né, na terra que nós temos, ou na casa, ou no muro, o que eu gostaria e o que eu entendo? Que o poder público executivo tem que arcar com todas as despesas. Tem que arcar. Nós não podemos agora ir com uma opinião contrária contra os moradores e ainda os moradores ter que pagar os tributos, vereadora Clarice. O executivo, então, entendendo isso, traz uma lei para esta casa para que a gente aprove o pagamento da questão tributária pelo executivo e não pelos moradores. Então, pelo que eu entendo dos ritos desse processo, desse projeto, melhor dizendo, nós passamos aqui. Se foi ouvido os moradores, reivindicações, houveram algumas alterações, e a audiência pública, onde um quantitativo muito grande de pessoas vieram, expressaram, e foram feitas algumas mudanças. O que fica claro na questão aqui, conversando com o colega Dr. Roque, sobre a denúncia do Ministério Público, é que um morador
né, fez uma denúncia do Ministério Público, um morador ou um empresário, fez uma denúncia ao Ministério Público. Por sua vez, o Ministério Público tem o papel de investigar, de pedir, de questionar. Precisamos entender aqui os papéis claros. Então, solicitou que fosse respondido. Pelo que me consta, ainda não foi respondido ao Ministério Público. Quem sabe se responda, sim ou não. Não sou eu que vou decidir, né? Então, hoje, o que fica claro para mim é a questão tributária. Bom, se, como colocou aqui a vereadora Clarice, bem colocado, né, acontecer a obra, não vai passar por esta casa a execução ou não da obra. O que passa por esta casa é espaço de líder, senhora presidente. Não tem. Vou concluir. O que passa por esta casa, e que fique claro então, é que este vereador vota favorável que a comunidade não tenha nenhum custo, não arque com nenhum custo, e que a prefeitura, havendo custos, que arque com todos os custos e que a população não tenha nenhum dano. Muito obrigado, senhora presidente. Encaminhamento de votação, então. Senhora presidente, colegas vereadores. Primeiro, vereador Davi, que sim, o senhor está autorizando uma intervenção, né, com seu voto sim, que a intervenção sem custos aos proprietários. Por isso que eu falei do cavalo de Troia. Então, estou autorizando sim, nós estamos todos autorizando sim, por maioria, que me parece aqui hoje, estamos autorizando a intervenção, sem custos ao morador, que é o mínimo, né? Que eu preciso fazer nesse momento. Então, eu estou autorizando uma intervenção, sim. Se a justificativa do projeto, que está muito melhor escrita que o projeto, tivesse sido escrito no projeto, muito dessa discussão aqui não estaria. Porque a justificativa aqui não é um projeto de lei, justificativa é para defender o projeto. Mas o que vale é o que é a lei. A lei não é justificativa. Não tem como ninguém discutir a justificativa do projeto. Porque na justificativa falava isso. Não. Deveria as palavras que estão na justificativa estarem claras do projeto. E hoje não está claro, porque inclusive fala aqui, ó, sem custo aos proprietários lindeiros. Então, eu estou falando dos proprietários particulares, porque senão não precisaria nem colocar essa frase, porque se eu estou falando do poder público, intervenção somente no que é público, não precisaria nem de autorização legislativa. Então, primeiro, eu falei de novo, o que começa mal, termina mal. E, gente, a gente não precisa votar só porque o prefeito quer que a gente vote, a gente não tem compromisso nenhum, aqui é poderes independentes. E sim, vereador Clarice, nós estamos votando aqui hoje, votando na intervenção sem cidadão de melhorias, vereador Davi. Então, se nós votamos sim, o prefeito vai poder fazer a intervenção e não vai poder cobrar dos moradores. Isso que nós estamos votando aqui. Intervenção, sim, nós estamos votando. O que nós estamos defendendo é que a comunidade é contra a intervenção. Então, primeiro a gente resolve o problema de intervenção, depois fala do resto. Então, o que a gente pediu aqui? Não votem na noite de hoje, espera um pouco mais, vamos conversar com os moradores, vamos dar tempo para a gente deixar esse projeto que todos os vereadores votem unânime. Porque, gente, para nós, vamos dizer assim que vereadores que estamos na oposição, era muito mais fácil dizer que dê tudo errado. E depois a gente fica aqui questionando, viu, falei que não era para aprovar. Gente, não votamos hoje. Só esperamos mais uma semana, vamos conversar com o morador. Duvido se o prefeito não vai ter 3 dias para conversar um pouquinho com cada morador, explicar, e a gente tem o aval da comunidade e votamos isso na próxima semana. Ou melhor, só fazendo algumas emendas, tirando e copiando e colando da própria justificativa, resolve o que não está claro no projeto. Então aqui é redação, só que o que está aprovado não volta atrás, a não ser por outra lei. Então, e que nem pode ser mais nessa legislatura. Tem mais isso ainda. Então, a minha declaração de voto é contrário, e eu espero que até o final dessa votação a gente segure essa votação e tire o pedido de urgência para mais uma semana, que não vai mudar nada. Obrigado. Encaminhamento de votação. Vereador Roque. Para dizer o seguinte, primeiro que esse documento, pastor Davi, encaminhado ao Ministério Público, ele se fundamenta em 3 leis, e inclusive em normas técnicas. Então não é simplesmente só uma dúvida. Ler, estudar, dá trabalho. Dá trabalho. Então sugiro que leiam, estudam,
e depois vamos debater o assunto. Só jogar para a galera que, se não aprovar, vai recair os custos aos moradores, é um discurso simplório, pastor Davi. Simplório. Depois o senhor fala no seu espaço. É simplório. Poderes independentes. Independentes, mas harmônicos. Porque se fosse tão independente assim, bastaria, embora a vontade não lhe falte, dar um canetaço e fazer. Não, tem que pedir autorização para a Câmara. E se é tão independente, ousem a não responder ao Ministério Público e a contrariar uma decisão judicial. Então significa que todos nós dependemos de todos. Prefeito executa, vereadores fazem leis e legislam, e o judiciário julga. Julga. Então são independentes, mas harmônicos entre si. Se o bem está na via pública, por que precisa autorização da Prefeitura para intervir? Desculpa, da Câmara de Vereadores para intervir? Se há necessidade de autorização da Câmara de Vereadores, é porque há um jabuti nisso, embutido, escondido ali. E é um cheque em branco assinado, sim. Porque a partir do momento que nós votar aqui o projeto 41, vai estar autorizado o Executivo Municipal a fazer a primeira palavrinha do artigo 2º, intervenção. Depois vem as contribuições de melhorias. Para exemplificar, nós fizemos muitos asfalto na cidade e no interior também. E obras na cidade foi pedido isenção de contribuição de melhoria. Sabe quando? Depois da obra feita. Então, se quiser pedir isenção de contribuição de melhoria, faça as melhorias, quantifique-as e diga, olha, Câmara de Vereadores me autoriza a isentar dessas contribuições de melhorias. Não precisa fazer antecipadamente. O que se quer aqui é um cheque em branco. Doutora Clarice, com todo o respeito a Vossa Excelência, por sermos colegas vereadores e colegas advogados, aqui é um ambiente político. Dizer que não faz política aqui, faz aonde? Aqui é ambiente político. Nós somos filiados a partidos e representamos propostas. A nossa proposta é defender vocês. Cada um defende o que quer e assume os seus compromissos. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Encaminhamento de votação a vereadora Amarante. Quero ressaltar na questão da intervenção. Quando nós autorizamos intervenção, é mexer na propriedade. Quero dizer uma coisa para vocês aqui, teve o Ministério Público que já autorizou várias vezes a retirada do pessoal que invadiu aquela área lá embaixo na rede, lá no bairro industrial. Mas por uma questão jurídica e por não ter uma lei votada nessa casa, por um fato ou outro, não consegue retirar aquelas pessoas só pelo fator do Ministério Público. Por quê? Porque está intervindo naquela propriedade que, de certa forma, o morador está morando naquela casa e adquiriu o direito de propriedade. E a mesma coisa que nós estamos fazendo. Mas aqui sim, aqui se nós autorizar a intervenção, aí o prefeito pode chegar lá na casa de vocês, autorizado por nós, vereadores, ir lá e fazer as intervenções, de repente mudar muro, estreitar a calçada, essas coisas todas. E quero dizer também que o Executivo pediu para votar hoje, só pode, porque não tem outra razão. E quando o Executivo, o prefeito manda, os vereadores aí têm que obedecer. Por quê? Porque não há uma autonomia de poderes como nós citamos aqui, não há. Em muitas cidades, já disse antes, há uma Câmara de Vereadores com presidente e outros que são independentes. Presidente pela proporcionalidade de votos, então cada ano é um presidente, ou seja, de qualquer partido. Eu entendo que nesses municípios talvez não tenham esses problemas, porque os vereadores são mais independentes. Aqui não sei por que razão, a gente entende também que quando foram fazer campanha, como aqui a vereadora Clarice citou, que não é, aqui é um fórum político, e quem está aqui tem que ser político, porque senão, vamos lá, vamos para outro lugar daí, né?
Aqui é político, os poderes são políticos, tanto o executivo quanto o legislativo. E quando acontece discussões em todos os âmbitos em nosso Estado e governo federal, volto a dizer, vereador autoriza, e nós estamos autorizando aqui intervenção. Que de outra forma, se nós não autorizar, o prefeito não o fará. Porque não pode. Ele não consegue, mesmo tendo lá o gabarito da rua, no plano diretor, ele não pode, porque você já tem direito de propriedade. Muito obrigado, presidente. Mas eu não tinha entendido. Muito bem. Mais alguém usará o encaminhamento de votação, lembrando que é um por bancada e apenas o líder. Vereador Tadeu. Senhora presidente, vereadora Clarice, os demais colegas vereadores, a nossa Câmara hoje, ela está diferente. O pensamento, já de vezes anteriores, se repete hoje. Mas, amanhã, os senhores passarão aqui na frente e olharão e dirão: foi mudado isso ou aquilo porque foi votado. Se assim ocorrer a votação hoje. Eu não havia me manifestado, até por respeito aos amigos, que é o caminho da minha casa. E eu os conheço há longos anos. Até quando a Pedro Grendene tinha outro nome. Então, que está em discussão hoje não é o nome Pedro Grendene. É uma história. Eu imagino que amanhã, dependendo do que vai acontecer hoje, amanhã a história poderá ter uma caminhada diferente. Nem sempre acertamos. Eu estou falando não como sogro do prefeito, mas eu tenho que falar como vereador. Senhores, quem chegou ao comando do executivo de uma cidade do tamanho que é Farroupilha, não faria tal absurdo de prejudicar a entrada da nossa cidade. Principalmente os moradores e as pessoas que investiram parte da sua vida. Senhora presidente, mesmo não tendo me manifestado antes, eu, no papel de vereador, eu tenho que desempenhar o meu papel. E se for posto em votação hoje, eu farei com a consciência tranquila. Muito bem. Muito obrigado. Encerrando, então,
Mais alguém gostaria de fazer uso, então, ainda do encaminhamento de votação? Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o projeto de lei do Executivo número 41/2022, que dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhorias na Avenida Pedro Grendene e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Votam contra os Thiagos, Amarante, Roque e Juliano. Aprovado pela maioria dos vereadores. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.